Imagine que neste exato momento, suas pernas estão recebendo menos sangue do que deveriam. Seu cérebro está lutando por oxigênio. E seu coração está batendo mais forte, tentando compensar algo que você nem percebeu. Suas artérias estão sendo sufocadas lentamente. E o mais assustador? Isso pode estar acontecendo por causa do que você come no café da manhã, no lanche da tarde ou naquele jantar inocente em família. Hoje, no Brasil, mais de 300 pessoas por dia morrem por doenças circulatórias. Muitas delas com mais de 60 anos, aposentadas, vivendo com netos, indo à igreja, levando uma vida tranquila. Pessoas como a dona Elza, de 72 anos, que perdeu parte da perna por causa de uma ferida que não cicatrizava. Ou o seu Antônio, de 68, que teve um AVC tomando refrigerante diet e comendo pão todos os dias, achando que estava tudo bem. Você pode evitar isso. Pode proteger seu sangue, seu coração, sua lucidez. Mas precisa saber a verdade. Existem alimentos que parecem inofensivos, mas sabotam sua circulação e estão dentro da sua geladeira agora. Neste vídeo, vamos revelar os 7 alimentos mais perigosos para o seu sistema circulatório. E no final, um hábito silencioso que destrói seus vasos sanguíneos sem você perceber. Se você tem mais de 60 anos, já teve pressão alta, diabetes, má circulação nas pernas ou histórico de infarto na família, não saia deste vídeo por nada. E antes de continuarmos, faça um gesto de cuidado. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem você ama. Isso pode salvar uma vida. Agora sim, vamos começar com o que muita gente chama de café da manhã perfeito, e que, na verdade, é uma receita silenciosa para entupir suas artérias. Número 1. O café com pão francês. É um ritual quase sagrado. Acordar, passar um café bem forte, cortar um pão francês ao meio e passar manteiga ou margarina. A mesa posta, a companhia do rádio, talvez uma oração antes da primeira mordida. Parece um começo de dia cheio de carinho e tradição. Mas por trás desse costume tão brasileiro e acolhedor, existe uma armadilha perigosa para o coração e a circulação. O café preto em si não é o vilão, mas o que o acompanha, principalmente para quem está na terceira idade, pode ser uma bomba para as artérias. O pão francês, feito com farinha branca refinada, tem um índice glicêmico altíssimo. Isso significa que ele vira açúcar no sangue em poucos minutos, aumentando a glicose e sobrecarregando o pâncreas. Com o tempo, isso favorece a resistência à insulina, que por sua vez danifica os vasos sanguíneos, favorecendo a inflamação e a formação de placas. E o pior, quando esse pão é combinado com margarina ou manteiga, temos um duplo golpe. As gorduras saturadas e os óleos vegetais hidrogenados presentes nesses produtos contribuem para o acúmulo de colesterol ruim nas paredes das artérias, tornando o sangue mais espesso e lento. O resultado disso, ao longo dos anos, pode ser trágico. Infarto, AVC, trombose e até amputações por má circulação. Dona Clarice, de 69 anos, moradora de Ribeirão Preto, tomava seu café com pão francês e margarina todos os dias, há décadas. Achava que era simples, econômico e melhor que encher a barriga de doce. Quando foi internada com dores no peito, descobriu que 3 artérias estavam parcialmente obstruídas. O médico foi direto. Ou mude a alimentação, ou pode não resistir ao próximo susto. Mas calma, isso não significa que você precisa abrir mão do prazer do café da manhã. O segredo está nas trocas inteligentes. Em vez do pão francês, experimente o pão integral de verdade, com grãos, sem farinha branca. Em vez de margarina, use uma colher pequena de azeite de oliva extra virgem ou até uma pasta de abacate com limão. O sabor pode surpreender e seu corpo vai agradecer. Aos 60, 70, 80 anos, cada escolha importa. Um simples café com pão pode continuar sendo um momento especial, desde que seja um gesto de cuidado com o seu corpo e não um ataque silencioso às suas artérias.
Número 2. Embutidos. Eles estão no café da manhã, nos lanches da tarde e até no jantar rápido dos domingos. São práticos, saborosos e parecem inofensivos. O presunto, a salsicha, a mortadela. Esses embutidos fazem parte do cotidiano de milhões de brasileiros, principalmente de quem vive sozinho ou tem dificuldade de cozinhar. Mas o que poucos sabem é que esses alimentos processados são venenos lentos para o sistema circulatório, especialmente na velhice. Esses produtos são ricos em gorduras saturadas, sal em excesso e aditivos químicos perigosos, como nitritos e nitratos. Essas substâncias são usadas para conservar e dar cor ao alimento. Mas dentro do nosso organismo, elas podem se transformar em compostos tóxicos, capazes de danificar as paredes das artérias e provocar inflamações silenciosas. Quando consumidos com frequência, os embutidos contribuem para o aumento da pressão arterial, do colesterol ruim e até do risco de certos tipos de câncer. Seu Almir, de 74 anos, de São Gonçalo, sempre foi fã de um pão com mortadela e um copo de refrigerante gelado. Era o lanche preferido desde os tempos de juventude. Há 2 anos, após sentir formigamentos constantes nas pernas, descobriu que tinha uma obstrução séria na circulação periférica. A médica explicou que os alimentos ultraprocessados que ele comia quase todos os dias estavam entupindo lentamente seus vasos sanguíneos. E esse não é um caso isolado. Dados do Ministério da Saúde mostram que o consumo regular de embutidos aumenta em até 40% o risco de doenças cardiovasculares em idosos, principalmente quando associado ao sedentarismo e ao histórico familiar. O mais preocupante é que esses alimentos enganam. São vendidos como práticos, light, ricos em proteína. Mas a verdade é que são bombas disfarçadas em fatias finas. Mas há saída. Em vez de presunto, experimente frango desfiado caseiro, atum em água ou até mesmo ovo cozido temperado com azeite e ervas. Em vez da mortadela, aposte em pastas naturais como patê de grão de bico, hummus ou ricota temperada. São opções simples, acessíveis e muito mais amigáveis ao seu coração. Lembre-se, cada vez que você escolhe não colocar um embutido no prato, você está protegendo seus vasos, sua memória, sua vida. Número 3. Refrigerante zero. É comum ouvir alguém dizer: "Eu só tomo refrigerante zero, então posso ficar tranquilo?" A propaganda convenceu muita gente de que, ao eliminar o açúcar, o refrigerante diet ou zero se tornou inofensivo. Mas a realidade, principalmente para quem já passou dos 60 anos, é bem diferente. Esses produtos, apesar de não conterem açúcar, podem causar sérios danos à saúde vascular e ao funcionamento do organismo como um todo. O refrigerante zero é carregado de adoçantes artificiais como aspartame, sucralose e acesulfame K. Esses compostos não têm calorias, mas enganam o cérebro com o sabor doce, alterando a forma como o corpo responde à insulina. Com o tempo, isso pode gerar um desequilíbrio metabólico, favorecendo o acúmulo de gordura abdominal e a inflamação sistêmica, 2 fatores diretamente ligados ao entupimento das artérias. Além disso, esses refrigerantes contêm ácido fosfórico, uma substância que altera o pH do sangue, interfere na absorção de cálcio e pode, a longo prazo, prejudicar os rins e enfraquecer os ossos. E mais, as bolhas e o gás carbônico aumentam a acidez do organismo, que por sua vez compromete o funcionamento do sistema circulatório. O caso da dona Neuza, de 71 anos, é emblemático. Ela trocou o refrigerante comum pelo zero, achando que estava fazendo uma escolha mais saudável. Bebia 2 copos por dia, com gelo e limão, achando que isso quebrava o doce. Após alguns meses, começou a sentir dores de cabeça constantes, tonturas e dificuldade para dormir. O diagnóstico veio como um choque. Ela estava com hipertensão agravada por distúrbios metabólicos, todos relacionados ao consumo frequente de refrigerante dietético.
Os estudos mais recentes mostram que pessoas que consomem refrigerante zero diariamente têm maior risco de acidente vascular cerebral, AVC, infarto e declínio cognitivo. Ou seja, mesmo sem açúcar, esses produtos atacam a saúde do coração, do cérebro e dos vasos. A alternativa mais segura continua sendo a mais simples: água pura ou, se quiser algo com sabor, água com rodelas de limão, hortelã ou gengibre fresco. Para quem sente falta de um refresco, experimente sucos naturais diluídos ou até um chá gelado de ervas feito em casa. São opções que hidratam, refrescam e protegem sua circulação. Número 4. Queijos amarelos e requeijões cremosos. Eles parecem inofensivos, até sofisticados. Estão nas mesas de café da manhã, nos lanches rápidos e nas receitas de família. O queijo amarelo e o requeijão cremoso são vistos por muitos como fontes de cálcio e sabor, quase um carinho no prato. Mas o que poucos sabem é que por trás da textura cremosa e do sabor marcante, existe um acúmulo silencioso de gorduras saturadas e sal que ataca diretamente as artérias. Os queijos amarelos, como mussarela, prato, parmesão e provolone, são produtos altamente concentrados em gordura animal. Cada fatia contém uma carga elevada de colesterol e sódio, uma combinação perigosa para quem já tem pressão alta, diabetes, histórico de infarto ou tendência à má circulação. Essas gorduras se acumulam lentamente nas paredes dos vasos, estreitando a passagem do sangue e favorecendo a formação de placas que podem romper e causar infartos ou AVCs. O requeijão cremoso, apesar de ter um aspecto mais leve, também carrega um alto teor de gordura saturada, além de aditivos que inflamam o organismo com o consumo contínuo. O problema não é comer uma colher de vez em quando. O perigo está na rotina. Passar o requeijão no pão todos os dias, sem perceber que, aos poucos, isso está comprometendo a sua circulação e sua vida. Dona Nilda, de 66 anos, de Belo Horizonte, sempre adorou o queijo Minas padrão. Achava que, por ser mineiro, era mais saudável. Mas mesmo esse tipo, se for do tipo curado ou muito salgado, pode ser um fator de risco. Após uma consulta com o cardiologista, ela descobriu que o colesterol estava nas alturas. Ficou chocada ao saber que aquele pedacinho de queijo no fim da noite era um dos vilões que ela nunca imaginou. É preciso lembrar, nem todo alimento natural é automaticamente saudável quando consumido em excesso. E no caso dos queijos e derivados cremosos, o consumo moderado e as escolhas mais leves fazem toda a diferença. Queijos brancos frescos, como ricota e cottage, são opções muito mais leves. Também é possível preparar pastinhas caseiras com azeite, ervas e grãos cozidos, como grão de bico ou feijão branco. O que entra todos os dias no seu prato entra também nos seus vasos. E o que parece apenas um lanche inocente pode estar sabotando a sua circulação, a saúde do seu coração e até a sua memória. Número 5. Doces industrializados. Existe algo profundamente afetivo nos doces. Um bombom dado como gesto de carinho. Um pedaço de bolo para alegrar a tarde. Um biscoito recheado oferecido ao neto, ou comido escondido quando bate aquela vontade de um mimo. O problema não está no afeto, está na fórmula. Os doces industrializados que enchem prateleiras de mercados e padarias, embora pareçam inofensivos, são produtos ultraprocessados com um impacto direto na circulação sanguínea, especialmente na velhice. Esses alimentos combinam altíssimas quantidades de açúcar refinado, gorduras trans e aditivos químicos, formando uma verdadeira tempestade para o organismo. O açúcar provoca picos de glicose no sangue, que, repetidos ao longo do tempo, danificam a parede interna das artérias, facilitando o acúmulo de placas de gordura. Já as gorduras trans, muitas vezes escondidas nos rótulos sob nomes como gordura vegetal hidrogenada, são ainda mais perigosas. Aumentam o colesterol ruim, reduzem o bom e inflamam o sistema vascular inteiro. É importante entender que o envelhecimento já torna naturalmente as artérias mais rígidas.
Quando se adiciona a isso uma dieta cheia de doces prontos, como bolachas recheadas, bolos prontos, rosquinhas, balas e sobremesas de caixinha, o processo de endurecimento e entupimento das artérias se acelera. A consequência pode ser devastadora: AVC, infarto, perda de circulação nas pernas, visão comprometida e, em casos extremos, amputações. Dona Celeste, de 70 anos, de Aracaju, era apaixonada por doce de leite de copinho e biscoitos recheados. Achava que, por ser pequena a porção, não fazia mal. Quando começou a sentir dormência nas mãos e pés, descobriu que a glicose estava altíssima e que as artérias estavam endurecidas. Hoje, aprendeu a preparar doces caseiros com frutas naturais e diz que a saúde melhorou, e o sabor também. Mas não se trata de demonizar o prazer de comer um doce. O que precisamos é de consciência e equilíbrio. Em vez de produtos industrializados, busque frutas frescas, bananas amassadas com canela, purê de maçã ou um quadradinho pequeno de chocolate amargo com 70% de cacau. São formas de agradar o paladar sem destruir sua saúde vascular. Todo doce carrega uma mensagem. Que a sua seja de cuidado, de autoconsciência, de amor verdadeiro, por você e por sua vida. Número 6. Sal em excesso. O sal está presente em praticamente todas as refeições. Ele realça o sabor, dá vida ao feijão, à carne, ao arroz. Faz parte da memória afetiva de cada brasileiro. Mas quando passa da medida, e na maioria das vezes passa, o sal deixa de ser tempero e se transforma em um inimigo perigoso do coração e da circulação. O que muitas pessoas não sabem é que o excesso de sal na alimentação é uma das principais causas de hipertensão arterial, um mal silencioso que afeta mais de 60% dos idosos no Brasil. Quando o sal entra em excesso no organismo, ele desequilibra os níveis de sódio no sangue, fazendo com que o corpo retenha mais líquido. Esse volume extra de sangue circulando exerce uma pressão maior sobre as paredes das artérias, tornando-as mais rígidas, mais frágeis e mais suscetíveis a entupimentos. Com o tempo, essa pressão constante pode danificar o revestimento interno dos vasos, favorecendo a formação de placas e aumentando exponencialmente o risco de AVC, infarto e insuficiência cardíaca. E o mais alarmante, muitas vezes, a pessoa não sente absolutamente nada até que algo grave aconteça. O Sr. Ismael, de 73 anos, morador de Vitória, era conhecido por cozinhar muito bem, mas também era conhecido por caprichar no sal. Após uma crise de pressão alta que o levou ao hospital com falta de ar, precisou rever todos os seus hábitos. Descobriu que não era apenas o sal que colocava na comida, mas também o sal escondido nos temperos prontos, nos caldos de tabletinho, nos embutidos e nos alimentos industrializados. De fato, o sal está disfarçado em muitos produtos: pães, bolachas salgadas, molhos de tomate prontos, conservas e até refrigerantes contêm sódio. A Organização Mundial da Saúde recomenda no máximo 5 gramas de sal por dia, menos de uma colher de chá. A maioria das pessoas consome o dobro, sem perceber. Mas é possível fazer diferente. O segredo está nas substituições e na reeducação do paladar. Use ervas frescas como manjericão, alecrim, salsinha, hortelã. Experimente temperar com limão, alho, cebola, cúrcuma, pimenta do reino e azeite. Com o tempo, o seu corpo se acostuma ao sabor real dos alimentos e agradece com mais saúde, mais leveza e mais anos de vida. Reduzir o sal não é tirar o sabor da vida. É temperar com consciência, com amor e com sabedoria. Número 7. O óleo vegetal. Durante décadas, fomos levados a acreditar que os óleos vegetais eram mais saudáveis do que a banha ou a manteiga. A margarina foi vendida como a solução moderna para os problemas do coração. O óleo de soja virou presença obrigatória nas cozinhas brasileiras. E o de canola, muitas vezes, é visto como uma opção leve.
Mas a verdade, especialmente para quem já passou dos 60 anos, é que esses óleos escondem riscos profundos para a saúde das artérias. Os chamados óleos vegetais refinados passam por um processo químico intenso. São aquecidos a altas temperaturas, clareados com solventes e desodorizados para se tornarem agradáveis ao consumo. Mas, nesse processo, eles perdem nutrientes e ganham compostos que promovem inflamação no organismo. A inflamação crônica, por sua vez, é uma das maiores inimigas da circulação saudável. Quando consumimos diariamente alimentos fritos nesses óleos, como batatas, pastéis, carnes, empanados ou até legumes, estamos alimentando uma inflamação silenciosa dentro do corpo que danifica os vasos, torna o sangue mais viscoso e facilita a formação de placas de gordura. O mesmo vale para a margarina, que contém gordura trans, mesmo quando o rótulo diz que não. Essa gordura altera o metabolismo do colesterol, reduz o colesterol bom e acelera o entupimento das artérias. Seu Djalma, de 67 anos, de Londrina, gostava de fritar tudo em óleo de soja. Achava mais barato e mais leve que manteiga. Quando teve um infarto, descobriu que parte do problema vinha da gordura usada diariamente para preparar seus alimentos. Hoje, aprendeu a usar azeite de oliva extra virgem em preparações frias e pequenas quantidades de óleo de coco para cozimentos rápidos. A diferença em sua saúde foi visível em poucos meses. Mas afinal, o que usar no lugar desses óleos? Prefira o azeite de oliva extra virgem, sempre que possível. Para refogar, use pequenas quantidades de banha de porco de boa procedência ou óleo de coco, que são mais estáveis ao calor. E, acima de tudo, evite frituras. Assar, grelhar ou cozinhar no vapor são escolhas muito mais amigas do seu coração. Lembre-se, o que você usa para cozinhar entra direto na sua corrente sanguínea, nos seus vasos e no seu futuro. E você? Costuma usar óleo de soja ou margarina? Já tentou outras alternativas mais saudáveis? Conte aqui nos comentários. Suas descobertas podem ajudar muita gente a transformar a própria saúde. O hábito final que destrói sua circulação sem você perceber. Não é um alimento, é um costume. Um comportamento tão comum e silencioso que para muitos parece parte natural da rotina. Mas a verdade é que este hábito está entre os maiores sabotadores da sua circulação, da sua energia e até da sua lucidez. E o mais perigoso, ele costuma vir disfarçado de descanso merecido. Estamos falando do sedentarismo alimentar. Aquele ciclo em que a pessoa come, senta, lanche, poltrona, jantar, sofá, café da manhã, cadeirinha da varanda. E assim se passam dias, semanas, anos. Comer e não se mover logo depois é como colocar gasolina no carro e deixá-lo estacionado por meses. O combustível apodrece, o motor enferruja e o sistema para de funcionar como deveria. Quando comemos e não nos movimentamos, o sangue circula mais lentamente. Isso favorece a formação de coágulos, o aumento do colesterol, o acúmulo de gordura abdominal e o enrijecimento das artérias. Além disso, o açúcar da comida permanece mais tempo na corrente sanguínea, danificando os vasos. A circulação fica comprometida, especialmente nas extremidades, pés, mãos, cérebro. Dona Marlene, de 75 anos, de Campo Grande, passava boa parte do dia entre a cozinha e o sofá. Depois do almoço, assistia TV por horas. Começou a sentir dores nas pernas e notou que pequenos cortes demoravam a cicatrizar. Quando foi ao médico, descobriu uma má circulação agravada pela falta de movimento logo após as refeições. Mas a solução está ao alcance de todos. Não estamos falando de academia ou de exercícios difíceis. Estamos falando de levantar-se após as refeições e caminhar por 5 a 10 minutos dentro de casa mesmo. Pode ser varrer a varanda, lavar a louça de pé, cuidar das plantas, subir e descer alguns degraus. Movimentos leves e constantes ajudam o sangue a circular, o coração a trabalhar melhor e os alimentos a serem digeridos com mais eficiência.
O hábito de comer e sentar é um dos mais destrutivos para quem já tem mais de 60 anos, mas também é um dos mais fáceis de transformar. Com um passo de cada vez, você muda a rota do seu sangue, da sua energia e da sua história. E você? O que costuma fazer logo após as refeições? Já experimentou caminhar alguns minutos? Escreva nos comentários. Sua pequena mudança pode inspirar um novo começo para alguém. Ao longo deste vídeo, você descobriu que alguns dos alimentos mais comuns na mesa do brasileiro podem, na verdade, estar minando silenciosamente a sua saúde vascular. Pão francês com margarina, embutidos, refrigerante zero, queijos gordurosos, doces industrializados, sal em excesso, óleos refinados e o sedentarismo depois das refeições. Todos eles têm algo em comum. Atacam suas artérias pouco a pouco, tirando sua vitalidade, sua memória e sua autonomia. Mas a boa notícia é que o caminho da recuperação é real e possível. O corpo tem uma capacidade extraordinária de regeneração, mesmo depois dos 60, dos 70, dos 80. Basta fazer escolhas conscientes todos os dias e entender que cada alimento que entra no seu prato entra também na sua corrente sanguínea, no seu cérebro, no seu futuro. E nunca se esqueça, sua saúde não é só sua. Ela é o que sustenta sua relação com quem você ama, sua independência, sua fé e seu lugar no mundo. Cuidar do seu coração e da sua circulação é cuidar da sua presença aqui, agora e no futuro. Se este vídeo te ajudou, curta, comente e compartilhe. Pergunte nos comentários: qual desses alimentos ainda está na sua rotina? Qual deles você vai tirar primeiro? Juntos, criamos uma comunidade que acolhe, orienta e transforma. Você não está só. Estamos aqui para caminhar com você, passo a passo, na direção da saúde com sentido, da vida com dignidade e do envelhecer com sabedoria.